Olá, meus amores. As últimas imagens, os últimos vídeos que vêm aparecendo em todo o mundo está despertando muita curiosidade de muita gente. São inúmeros os habitantes, os populares, nós cidadãos, nós seres humanos, em dúvida sobre que imagens são essas que estão aparecendo. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero que você acompanhe essa imagem. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. São imagens em que o próprio governo coloca em todo o mundo, através dos canais de TV, pelos satélites, enfim. Eu quero que você acompanhe essas imagens. Eu lembro sempre, são imagens em que, por trás de tudo isso é interesse, dinheiro, grana. Está vendo aí? Essas são as imagens que você está conferindo, imagens em que aparece uma possível, olha aí, no centro da imagem, tem um pontinho branco, focalizando, imagens em que estão rodando o mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, imagens que foram vistas aí em várias partes do mundo, e está chamando muita atenção. Olha só. Há imagens de balões, outros dizem que são OVNIs, na verdade está em muita especulação. Outra imagem, esse aí foi o momento em que houve os disparos dos jatos americanos, onde recebeu autorização do presidente americano para poder derrubar. E aí, essas são as imagens que estão rodando no mundo inteiro. Imagens no céu, imagens feitas aí ao ponto onde está sendo dado aí um zoom, olha só, impressionante, né? Chama muita atenção essas imagens. Os jatos derrubando esse OVNI, que na verdade, pelo que a gente vem acompanhando, na pura verdade, a situação é a seguinte. Agora, bora entender tudo isso. Primeiro, imagens que estão rolando o mundo nesse momento. Outra imagem que está aparecendo, por exemplo, essa aqui. Essa imagem é a imagem em que está... aí foi o momento onde o exército americano capturou isso que foi derrubado. Ô Alex, o que é isso finalmente? Isso aí, a equipe da Marinha Americana recuperou peças eles estão chamando suposto balão de vigilância chinês, que na verdade não tem nada a ver com disco voador, com OVNI, tem um famoso disse-me-disse. Outra imagem que aparece aí, essa aí é a imagem, a balsa levando peças recuperadas do balão chinês para os agentes federais na base expedicionária conjunta Little Creek, na Virgínia. E aí, uma imagem que chama muita atenção, muita atenção. Tem outra imagem também que eu quero mostrar para vocês, em que muitos estão dizendo que é o apocalipse, é isso? Não tem nada a ver. Deixa eu fazer logo um conjunto aqui de informações. Primeiro, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Tem muita gente perguntando. A Bíblia fala sobre extraterrestres? A Bíblia não diz absolutamente nada acerca de extraterrestres. Na verdade, nenhum texto bíblico considera a existência de qualquer forma de vida, inteligente ou não, fora da Terra. Além do que há em nosso planeta, a Bíblia apenas afirma a existência de seres espirituais. Isso a Bíblia confirma. Mas é verdade que constantes rumores sobre a possível existência de extraterrestres sempre causam dúvidas em algumas pessoas com relação ao posicionamento bíblico acerca do assunto. Muita gente tem dúvidas sobre esse ponto, sobre essa questão. E aí é o que está repercutindo em todo o mundo. Repercute muito. E aí o que por exemplo, as imagens que foram recuperadas, o que dizem os americanos, os próprios americanos, que, por exemplo, esse aí que você está vendo, o secretário de imprensa do Pentágono, o Patrick Ryder, ele informou o abatimento de um OVNI que sobrevoava o Alasca já na sexta-feira, dia 11 de fevereiro. E começou aí a coisa acontecer. Não parou. O cronograma
começou a passar outra informação dizendo o seguinte, por exemplo, essa imagem que eu vou mostrar para você é o suposto balão que foi filmado. Olha só, parece uma lua, né? Isso aí é o suposto balão espião chinês que sobrevoou o território dos Estados Unidos por cerca de 7 dias até ser abatido, com a ordem do Pentágono, com a ordem do presidente americano. Imagens que foram feitas, inclusive, em outros pontos, por exemplo, no Uruguai, algo que está chamando muita atenção, que é justamente sobre esse ponto que eu vou mostrar para você aqui. Olha só, no teu celular, no teu notebook, uma imagem que está chamando muita atenção, né? Tem muita gente, inclusive, falando, ó, bem pertinho do Brasil, né? Será que pode acontecer isso também no Brasil? Eu vim acompanhando algumas reportagens em que especialistas na área disseram que o Brasil se prepara também para abater com seus caças qualquer tipo de OVNI que sobrevoar o céu brasileiro, porque já foi visto no Uruguai, país vizinho nosso aqui. Inclusive o próprio Uruguai, né, o próprio país, confirmou essa imagem. E passou, através do seu próprio Twitter, as seguintes informações. As informações que foram passadas, que eu vou mostrar para você, trata dessa daqui. Olha só, presta atenção. Força, que diz assim, ó, Força Aérea Uruguaia, Força Aérea Uruguaia. E aí diz que as denúncias recebidas sobre um avistamento de luzes intermitentes no céu, em termos de Almiron, o Departamento de Paysandu se há disposto de intervenção da Comissão Receptora Investigadora de Denúncias de Objetos Voadores não identificados. E aí é a imagem que foi repassada. Tem muita gente preocupado falando sobre essa situação de OVNIs. Eu, inclusive, perguntei se você acredita em OVNIs. No Global Times, a própria China fez um anúncio sobre possíveis imagens que foram captadas, e aí eles foram e abateram. Na verdade, foram, pelo que eles disseram, foi um OVNI, e a imprensa chinesa também derrubou. Como você está vendo no site Global Times, que aí foi na província de Shandong, foi visto e depois foi repassada essa mensagem. O próprio governo chinês, que até é ruim de passar as informações, eles confirmaram que abateram sim esse provável OVNI. E aí muita gente começa a levantar expectativas. Ô Alex, será que isso tem alguma coisa a ver com o fim do mundo? Será? A gente vê que tudo isso é interesse político, financeiro. Lembro mais uma vez, a Bíblia fala de supostos contatos com extraterrestres, por acaso? Tem algum questionamento sobre isso? Não, a Bíblia absolutamente não fala nada sobre isso. E a nossa confiança está no Senhor. Apesar disso, alguns círculos comprometidos em provar a existência de extraterrestres tentam se valer de certas passagens bíblicas que, segundo eles, indicam a existência de vida fora da Terra. Talvez a passagem bíblica mais utilizada nesse sentido seja a visão do profeta Ezequiel na ocasião do seu chamamento, que está no livro de Ezequiel, capítulo 1 e 2. Ezequiel, capítulo 1 e 2. E aí eu fico pensando, por que as pessoas gostam, em vez de simplesmente acontecer, em vez de obedecer e confiar em Deus, querem confiar mais nessas coisas. Então tem muita coisa que a gente fica pensando, fica observando aqui. Puxa vida, que coisa, né? Então, no livro de Ezequiel, ele fala algo parecido, mas que não tem nada a ver com a história. Nada, 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 nada. O que é que diz? Deixa eu mostrar aqui para você entender o que é que está acontecendo. Olha só. No livro de Ezequiel, muitos querem pegar essa passagem e tentar dizer que foi um contato extraterrestre já na época. Não tem nada a ver. Ezequiel, no capítulo 1, ele fala o seguinte, deixa eu preparar aqui para você ver. Olha só o que diz a palavra de Deus. E aí muitos querem confundir, usar essa passagem como se fosse aí
uma parte em que houve o contato, que não tem nada a ver. No livro de Ezequiel, capítulo 1, diz o seguinte, no verso 4, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um esplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de um cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viraram quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e descobriam os corpos deles. Cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se virara quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como a aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto dos seres viventes, uma para cada uma dos 4 rostos. Continua. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas andavam pelos seus 4 lados, não se viraram quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito quer ir, eles iam para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas, que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam-se as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante ao de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, com a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor dele o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde que o aspecto dos seus lombos e daí para baixo vi como a semelhança de fogo e um esplendor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso cair sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Isso está no livro, no livro de Ezequiel, onde muitos ficam tentando aí trazer uma informação errônea. Ezequiel capítulo 1 fala sobre isso, mas não tem nada a ver, tá?
Então você que vem acompanhando imagens em que estão falando muito sobre prováveis imagens, né, de ET, extraterrestres, nada disso procede, tá, gente? Então, fique atento, tem muita gente aí querendo distorcer a informação correta. Deus é a nossa confiança está nele. Essa história de que OVNIs, né, objetos voadores não identificados, foram vistos nesses últimos dias e abatidos nos Estados Unidos, no Canadá, na China, no Uruguai, está sendo comprovado aí que são balões feitos pelo próprio homem. Mas eu vi uma imagem que chama atenção, eu acredito. Enquanto você não vê, né, você fica acreditando. Acredite no que você quiser, mas a questão é essa. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. A palavra de Deus fala exatamente sobre isso. E não tenho nenhuma dúvida sobre essa questão, sobre esse ponto. Então você que está aí pensando, que coisa, hein? Puxa vida, a Bíblia não fala nada sobre extraterrestres. E muitos querem usar essa passagem do profeta Ezequiel, quando ele viu essas imagens, e agora tem muitos dizendo aí, olha o que está escrito. Você viu o que está escrito, que não tem nada a ver com a história, tá? Mesmo assim, eu vou perguntar a você, você acredita em extraterrestre, em discos voadores, em OVNIs? Dá a tua opinião. Compartilha esse vídeo, tá? É importante. Eu estou no Instagram, Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista? Vai lá, Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, a gente se encontra. Deixo com você o finalzinho do vídeo que está sendo aí anunciado em várias partes do mundo, que está gerando toda essa tensão, toda essa expectativa. E aí cabe a você, né, confiar ou não. Você confia no que você deseja, no que você quiser. Mas isso é o correto. É essa informação que a gente está passando para você. Tá certo? Olha de novo para você tirar suas próprias conclusões sobre o que a gente vem acompanhando. Olha só, preste atenção. Imagens que foram feitas. Aí foi o momento. Os Estados Unidos, por exemplo, com autorização do presidente, mandou derrubar. Isso aí, e muitos estavam dizendo, esse voador é um OVNI. E já foi comprovado, né? Tanto é um instrumento espião por parte da China, que foi avistado e derrubado nos Estados Unidos, como na China também encontrou lá como eles vinham dizendo, um OVNI, que na verdade OVNI não tinha absolutamente nada. Aí foi o momento que foi abatido. Tire suas próprias conclusões. Abraço.